Quero falar também sobre convocação para tentar salvar jogador do Corinthians. Você vai entender melhor daqui a pouquinho. Tem as últimas do mercado, bastidores e finanças e a mais nova pesquisa envolvendo torcidas de futebol no Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora falar sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol que estão na primeira divisão do futebol brasileiro. A primeira pesquisa divulgada em 2026 foi feita pela YouGov, uma empresa britânica com atuação em 55 países e que tem escritório em São Paulo desde 2021. Ao contrário da grande maioria das pesquisas, essa escutou pessoas através das redes sociais e de forma virtual. Foram 48 mil entrevistas, que apontaram o Flamengo como o clube mais popular do país, 21%, seguido pelo Corinthians com 15%, o São Paulo na terceira colocação com 10%, Palmeiras aparece em quarto e nono, com 9%, perdão. Quinto lugar do Vasco com 6%, o Grêmio é o sexto time mais popular do país, de acordo com essa pesquisa, com 5%. Há um empate técnico entre Botafogo, Fluminense, Internacional, Bahia e Cruzeiro, todos na sétima colocação, com 4% das indicações. O Santos aparece em 12º, ao lado do Atlético Mineiro e do Fortaleza, 3% cada. Sport e Ceará tem 2%, Juventude, Bragantino, Mirassol e Atlético Goianiense com 1%. Você pode ter sentido falta de times importantes que figuram na elite do futebol nacional, mas esses são os números. Gostaria que você usasse o espaço para comentário e opinasse. O que parece para mim completamente fora da realidade é apontar o Mirassol com 1% da torcida, levando em consideração que o time do interior de São Paulo não consegue ser maioria nem mesmo na cidade de Mirassol. A gente assistiu recentemente ao Mirassol decidindo jogos contra Santos, contra Palmeiras e contra Corinthians, sempre em inferioridade. Hora de falar sobre o Corinthians, para registrar que Guinegão vai de mal a pior do timão. O atacante, que foi especulado como possível alvo do Zenit no ano passado, chegaram a dizer que a proposta do time russo era de 23 milhões de euros. Cheguei a dizer para vocês que a chance era nenhuma de uma proposta como essa ser recusada. Foram uma série de especulações, muitas delas partindo do staff do jogador. Pois bem, o tempo passou e aquela boa fase do Guinegão em 2025 se transformou numa seca importante de gols. Na atual temporada, por exemplo, o centroavante de 19 anos de idade tem um único gol marcado em 11 partidas. Ele fez gol no confronto contra o Capivariano no Campeonato Paulista. Aquele momento de brilho entre agosto e setembro do ano passado, com 4 gols em 5 jogos, se transformou numa situação mais delicada, mesmo com a ausência do Yuri Alberto. A verdade é que o Guinegão não tem conseguido ser protagonista. E aqui que vem a boa notícia para o torcedor do Corinthians. Apesar dessa fase ruim, o centroavante foi convocado para um período de amistosos contra o Paraguai. Serão 2 amistosos nos dias 23 e 31 de março. E a expectativa do Corinthians é de que a saída da seleção possa lhe fazer bem, garantindo um pouquinho mais de confiança para jogar no timão e, quem sabe, uma transferência para o exterior. O Guinegão não está completamente descartado de ser alvo de ofertas de fora, mas por cifras bem inferiores àquelas divulgadas e tão fora da realidade, 10, 11, 12 milhões de euros, e talvez já fosse um baita negócio pelo centroavante, que tem muita disposição, muita força física, mas com qualidade discutível. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Lingard não deve ser regularizado a tempo para a disputa do campeonato, para a disputa do clássico do domingo contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Saideira sobre o Corinthians? O Guinegão foi o único representante do Corinthians convocado para a seleção sub-20. E o futuro do Claudinho? O Claudinho vai jogar no futebol brasileiro? Claudinho pode ter problemas no Al-Sadd. Como é que vai funcionar depois do atacante, que já foi desejado por vários dos principais times de futebol no Brasil? O Claudinho decidiu sair às pressas do Catar. Tá rolando lá, de fato, um conflito. A gente não tem a mínima ideia de como é que essa história vai acabar. Inclusive, o que se sabe, o que se escuta, é que Israel e Estados Unidos imaginavam por um combate bem mais simples, de solução mais rápida, o que não aconteceu. Mas o time do Claudinho esteve em campo hoje. O Al-Sadd perdeu. Inclusive foi uma das minhas decepções de aposta hoje. Deixa eu ver como é que terminou. Mas o Al-Sadd, que é líder do campeonato, enfrentou um dos piores times do campeonato
Qatari. E a última vez que eu vi, eu parei de ver porque eu fiquei com raiva, tava 5-1 pro outro time. Deixa eu ver como é que acabou esse jogo. 5-2. Então, o Al Saad sem o Claudinho, deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar aí. O Al Saad sem o Claudinho tomou 5-2 dentro de casa, tá bom? Vamos falar sobre o Claudinho, quero falar sobre as últimas de mercado. Val vai sair. Boa noite, Nicola. Seu fã, tamo junto. Obrigado pelas palavras, Sandrão. Bora explicar um pouquinho sobre a situação de Dorival Júnior. O Dorival já cairia no ano passado se não fosse campeão da Copa do Brasil. Ele venceu a Copa do Brasil e se manteve. Ainda garantiu nesse ano o título da Supercopa do Brasil. O problema é que esse jogo contra o Flamengo foi o único jogo bom do Corinthians em toda a temporada. São 16 jogos e uma única partida que agradou. O jogo contra o Palmeiras nem foi ruim, mas o Corinthians acabou perdendo, então dá para dizer que não deixou a melhor das impressões. A derrota para o Curitiba da forma como foi causou enorme incômodo. E há dentro do clube e fora muita pressão para que o Dorival caia. O que o Corinthians estabeleceu como premissa? Como é que o Corinthians vê essa questão? A ideia é entender como é que o time vai se comportar daqui até a pausa para a Copa do Mundo, para a data FIFA. A gente vai ter, por exemplo, a seleção brasileira fazendo amistosos contra França e Croácia, né? E por conta dessa pausa na data FIFA, o Campeonato Brasileiro vai parar. O Dorival vai precisar, para escapar da demissão, fazer bons jogos e resultados contra Santos fora de casa, domingo Vila Belmiro, Chapecoense fora de casa no meio de semana e Flamengo em casa. Por exemplo, fizer 2 pontos nessa sequência, acho que é grande a chance de o Dorival ser demitido. Informação exclusiva: Milan e Corinthians reabriram conversas pelo volante André. Você vai lembrar que coisa de 10 dias atrás o Milan chegou a dar o negócio como certo, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Na última hora, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, desistiu do negócio, causando irritação. O que dá para contar é que, embora não exista uma proposta oficial, o Milan já sinalizou com uma nova oferta, melhor, mais distante dos 24 milhões de euros pedidos pelo presidente Osmar Stabile. Quem acompanha de perto as tratativas imagina que a chance de acordo a partir de agora é grande, porque o Corinthians precisa do dinheiro e porque o André quer muito se mudar para a Itália na metade do ano. O negócio só pode ser concretizado, ou melhor, a transferência do atleta só pode acontecer em julho, até porque a janela de transferências por lá está fechada. O André, recentemente, em entrevista, disse que não forçaria sua saída, e não o fará. Mas ele tem pedido ao presidente Osmar Stabile que entenda a sua situação, atleta cujo salário é de apenas 56 mil reais por mês. Cheguei a contar que ele é dono do 27º maior salário entre os atletas corintianos. Temporada atual de 13 jogos e 2 gols. Desde que se tornou profissional, foram 25 jogos e 4 gols no time de cima. Saideira sobre o Corinthians: existe a expectativa de que Yuri Alberto possa reaparecer no time para o confronto contra o Santos, clássico de domingo na Vila Belmiro pelo Brasileiro. Yuri, que ficou de fora das últimas 5 partidas por causa de uma lesão muscular grau 2. E nesses 5 jogos, a verdade é que o Corinthians tem jogado cada vez pior. E a grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada: circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes. Ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências
é titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Dorival Júnior corre risco de demissão no Corinthians? Pergunta ganha importância diante da fase horrorosa do Timão. São 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. A verdade é que o Corinthians em 2026 fez um único grande jogo, na vitória contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, que valeu o título mais um ao clube. Mas nos outros jogos, desempenho bastante abaixo. 16 partidas, 7 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, eliminação para o Novo Horizontino nas semifinais do Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, depois de perder pro Curitiba em casa, algo que nunca havia acontecido na Neoquímica Arena. Corinthians despencou para 10ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 7 pontos conquistados em 15 possíveis. Dorival Júnior ainda não corre risco de demissão, apesar do barulho grande, dentro e fora do clube. A avaliação é de que o Dorival não tem conseguido fazer com que o elenco como um todo evolua. O Corinthians tem vivido de destaques individuais e não do coletivo. Ainda assim, mesmo que perca para o Santos na Vila Belmiro no domingo, não deve haver demissão. Existe a especulação de que Cuca é o novo alvo do presidente Osmar Stabile. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa do departamento de futebol para saber se essa coisa já esquentou. E a resposta, abre aspas, nesse momento, sem sentido pensar no Cuca. Não dá para descartar que mais para frente o Cuca apareça como opção, mas, por agora, o Corinthians insiste em Dorival Júnior. Vai haver a necessidade de mais 1 ou 2 tropeços de forma... Mais um não, de pelo menos mais 2 tropeços de forma consecutiva para que o treinador comece a correr risco. Ele vai precisar de resultados nos 3 próximos jogos até a pausa para a data FIFA, para evitar qualquer risco de demissão. Os 3 próximos jogos contra Santos fora de casa, Chapecoense fora de casa e Flamengo em casa. Se não for bem nessa sequência, aí sim dá para imaginar Dorival Júnior demitido no Timão. E você, o que pensa sobre a possibilidade de queda do treinador que foi campeão da Copa do Brasil no fim do ano passado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Coringão nesta manhã desse sábado muito agitado aí, com muita informação de bastidores de mercado, de finanças, para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado do Corinthians. Então peço humildemente para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativando o sino das notificações para ficar sempre atualizado com muita informação do Coringão. Hoje diz a nossa edição desse vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Oi!